Ok, pessoal, o objetivo aqui é explicar a linha de raciocínio da minha monografia, ver se vocês têm algum feedback, ver se está fazendo sentido. Se no meio do caminho vocês encherem o saco, porque eu sei que é um vídeo longo, pode sair, não tem problema, enfim, vocês não têm obrigação de nada. Vamos lá, eu estou falando sobre pecuária na Amazônia, qual que é o efeito dela para a economia, para a população local, e alternativas, quais são as alternativas de desenvolvimento para a região, tá? Eu vou falar algumas questões bem técnicas dentro do ramo de economia, mas vou tentar ser o mais acessível possível. O título é exatamente esse, a grande pecuária na Amazônia, seus efeitos para a economia local e alternativas de desenvolvimento. A linha geral é simples, eu vou começar com uma revisão bibliográfica que avalia a pecuária sob os 4 pilares da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ecológica, né, que é o que a gente mais associa, que é enfim, se está fazendo mal à natureza ou não. Sustentabilidade econômica, se é algo que consegue pagar as próprias contas, se manter no longo prazo, se faz bem para o país e tal. Sustentabilidade social, qual que é o efeito para as populações locais, para as cidades e tudo. E a sustentabilidade cultural. E aí isso é meio óbvio, né? Se está prejudicando ou não as culturas locais. Depois eu vou mostrar qual que é o prejuízo a partir desse panorama geral da sustentabilidade da pecuária. Eu vou começar a investigar mais a fundo a sustentabilidade social, econômica e cultural para a economia e para a população local. Mostrar que a pecuária tem seus lados positivos, ela não é uma vilã, que ela faz parte de um processo mais amplo e explicar o porquê que ela está avançando, e que ela é só parte do problema, né? Tem outras questões aí. Depois mostrar alternativas e uma conclusão. Vamos lá, revisão bibliográfica, eu explico primeiro a relevância do tema. Tenho toda uma dinâmica aqui para como que eu estou organizando esse trabalho, porque eu já tenho mais de 25 referências, aí pensa tipo livro e artigo científico, muita leitura e muita coisa que fica perdida, então essa ferramenta aqui que a gente usa muito na caótica tem ajudado bastante. Mas enfim, começo com a relevância, que é basicamente porque que é um assunto que vale sua atenção, um breve histórico do debate sobre a pecuária na Amazônia, definir exatamente o que é a grande pecuária, que no caso que você pode chamar de pecuária patronal, né, que é uma pecuária que emprega, ela tem orientação capitalista, né, de buscar o lucro. Aí eu uso basicamente a definição de dois autores diferentes, ou de dois trabalhos diferentes. Um é do Lime Pozzobon, que a pecuária está caracterizada como um latifúndio recente nas categorias socioambientais deles, que basicamente é uma propriedade que é orientada ao lucro, tem uma cultura ecológica destrutiva, ou seja, não preocupa muito com a natureza, e a sustentabilidade da atividade é bem baixa. E o Costa, que ele faz as trajetórias tecnológicas da Amazônia e coloca, enfim, ele tem 7 categorias atualmente, e cada uma representa algumas características para uma dada população e como que ela se relaciona com o espaço. E aí, no caso, a T4 é de pecuária patronal, e aí ela tem pouca, pouca sustentabilidade ecológica, né? Ocorre muita perda de biodiversidade, ocupa muita área, tende a ser muito extensiva, produz uma quantidade significativa da renda da região, mas ainda assim emprega pouco, enfim, tem essas questões. Então é dessa pecuária que eu estou falando. Depois definir o que é sustentabilidade, né? Por que eu estou falando disso. Deixar claro que sustentabilidade deve ser entendida em seu sentido amplo, não restrito ao senso comum da sustentabilidade ecológica.
Acabei de perceber aqui que isso aqui eu acho que eu não escrevi, então deixar em preto. Existe então a necessidade de um panorama mais amplo para investigar essa atividade na Amazônia, que a análise ideal consideraria sustentabilidade ecológica, econômica, social e cultural, mas que esse trabalho não pretende investigar a fundo cada uma dessas óticas, é só um breve panorama. Aí eu vou, um por um, sustentabilidade ecológica, econômica, social e cultural. Você pode ver que econômica, como enfim, minha área, né, a maiorzinha, também é mais fácil de falar, e cultural, que envolve umas questões um pouco mais éticas, morais e menos palpáveis, e a redação está muito pautada em filosofia, é mais difícil de ter esse trabalho que eu estou tendo de revisão bibliográfica, é um pouco mais enxuto, mas ainda assim tem seu peso. Vamos lá, sustentabilidade ecológica, resumidamente, é péssima. Pecuária realmente está muito associada com desmatamento, com perda de biodiversidade, com aniquilação de espécie, com queimada, com ocupação de terra ilegal, e enfim, muitas coisas, muitas questões. E antes se falava muito de como que o capim, né, o solo, ele ia acabar se tornando pouco fértil e o capim não ia conseguir mais crescer e aí a atividade não ia conseguir dar sequência. Mas isso se desmantelou logo, que foi o caso, esse Fernside aqui, o texto dele é de 1980, ele já mostra isso, que na década de 60 se falava muito dessa questão do capim, e aí ele foi e mostrou que não é bem assim, o capim realmente tem como adaptar e as pessoas têm adaptado, estão usando aditivos, né, como fertilizante e outros químicos, e isso tá mantendo a capacidade de sustentação do solo para as forragens que a gente chama, né, de longo prazo, de forma que a pecuária consegue se manter sim, mas que essa visão é limitante, porque ela desconsidera toda a questão da biodiversidade. E depois, eu acho que não vou entrar em detalhe nisso, mas depois eu falo de um número muito absurdo de perda de biodiversidade, biomassa. Beleza. E aí o McNeil ele fala como que o sistema é frágil, que, enfim, na Amazônia qualquer interferência ecológica que você faça tem uma reverberação muito grande, tem aquela questão que a gente ouve muito em ensino médio, de que é um sistema que faz uma reciclagem muito agressiva de nutrientes, nada entra ou sai da Amazônia, né? Por mais que ela seja uma floresta muito rica, muito diversa, toda a condição para a sua sobrevivência está dentro dela mesma. Então, a partir do momento que você começa a desmatar, você começa a queimar, a aniquilar espécies, a fazer coleta seletiva de madeira, né? Retirada seletiva de madeira, o sistema começa a ruir, que é o que a gente tem visto, e enfim. Dá pra passar o dia inteiro falando disso. Mas enfim, história longa, curta, eventualmente tem alguns outros sistemas que são um pouco menos agressivos, como o sistema agressivo-pastoril, e alguns autores concluem que existe a necessidade de aumentar a produtividade da pecuária, de modo que a gente consiga aumentar a produção sem precisar adentrar mais na fronteira e desmatar mais. Aí, enfim, tem umas questões quanto a isso, mas eu não entro muito em debater isso agora. Eu só uso referência a um desses próprios autores, de que a produtividade só vai conter o dano mais urgente de desmatamento. E aí você poderia argumentar que ainda assim, não 100%. A gente tem que pensar na inovação a partir da riqueza natural da Amazônia e entender que a Amazônia é o maior potencial inovativo do Brasil. Enfim. Sustentabilidade econômica. Enfim, eu tô falando muito enfim. Eu concluo que a sustentabilidade ecológica ela é insuficiente. A econômica tem uma série de questões. Eu vou começar a passar mais rápido, desculpa por tomar tanto tempo. Sustentabilidade ecológica, eu já estou tentando linkar tudo, como você está vendo aqui, ó, setinhas e tudo. Já tem muitos dos parágrafos que eu já vou usar, prontinhos. Sustentabilidade econômica, basicamente o clima é bom para a região, mas tem muitas áreas que não são boas. Não, o clima da região é bom para a pecuária, mas tem muitas áreas que não são tão boas assim. Então alguns autores falam muito da
do zoneamento ecológico e econômico, que é basicamente você definir qual área vai ser usada para quê, como um meio de guiar as decisões de quem está lá na fronteira se vai desmatar da área ou não. Em área de colonização mais antiga, onde já existe o desmatamento, o aumento de produtividade, integração entre a cadeia produtiva, tem aumentado a viabilidade econômica da pecuária, mas também o custo da terra vem aumentando com concorrência com outras atividades, como produção de carvão vegetal. Então, é só você pensar, né? Tipo, se tem mais gente querendo terra para produzir ali, a terra fica mais cara, a terra ficando mais cara, cada vez mais você concentra a produção na mão de quem tem grana, porque vão ser os grandes produtores, as grandes empresas que vão conseguir comprar terra de menores e expandindo. Os custos também vêm aumentando pela pressão pelo boi verde, né, que a gente chama, que é a pressão internacional por uma cadeia produtiva mais limpa. Tipo, eu preciso que seus fornecedores, né, pensando, tipo, alguém que vai comprar da JBS lá nos Estados Unidos, ou, sei lá, na Europa. Esse importador precisa saber se a JBS, na cadeia produtiva dela, tem algum fornecedor que provocou desmatamento, que empregou trabalho escravo. E aí, para garantir que isso não está acontecendo, tem uma série de questões burocráticas e de dificuldades técnicas também, que acabam aumentando o custo da atividade também. E aí, com isso tudo, também tem a questão da pressão na mídia internacional, que é algo que acaba reduzindo a demanda pela carne brasileira, e a gente viu isso agora esse ano com esses incêndios que chegaram até atingir São Paulo, a fumaça, né? E aí isso teve muita repercussão na comunidade global. Mas, enfim, a ideia é que eventualmente vai se tornando uma produção cada vez mais capitalizada, concentrada em grandes empresas. Esses grandes conglomerados, eles têm força política. Aí vê o caso da Lava Jato, né, que a JBS ela financia uma atividade política e consegue se propagar ali dentro, de modo que cada vez mais a pecuária é incentivada. Então, essa priorização da pecuária como uma alternativa econômica para o país acaba levando a gente para uma reprimarização. A gente está deixando de industrializar. Desde a década de 90, o Brasil está numa caminhada de desindustrialização e reprimarização, que é algo que, invariavelmente, a gente pode pensar que coloca a gente em risco ou vai colocar a gente numa posição no mercado internacional sempre de cachorro magro. Aí. A gente também pode falar que a demanda por carne bovina está começando a reduzir nos centros políticos globais, né, enfim, quem tem grana, tipo a Europa. Eu peguei esse texto aqui do Santeramo, 2018, que ele mostra como que... Ele é uma revisão bibliográfica, ele pega vários textos, apresentando como que a pecuária, ou como que as pessoas estão mais preocupadas com a pecuária, o efeito que tem no meio ambiente, então estão demandando menos carne. E aí, no longo prazo, a gente pode pensar que isso vai acabar contaminando, digamos, a gente, né? Porque, invariavelmente, países periféricos, né? Tipo, América Latina no geral, África e Sudeste Asiático, tendem a absorver muito os padrões de consumo do centro. Então, se a Europa agora está começando a consumir menos carne, a gente pode entender que no futuro, talvez no futuro próximo, provavelmente estamos falando de uns 30 anos, a demanda por carne mundial vai descer bastante. E também você começa a ter uma competição com a carne sintética e a vegetal. Carne sintética é carne de laboratório, que aí tem um exemplo muito emblemático, que em 2013, uma empresa que chama Mosa Meat, ela apresentou o primeiro hambúrguer deles, que era cultivado no laboratório, ele custou 250 mil libras. E aí agora, em 2019, esse mesmo hambúrguer já está custando 9 libras. Então, a tecnologia está avançando bastante rápido. E a gente tem a competição com carne vegetal também, do Impossible Burger, o que for, que tem tido muito investimento nessas empresas e elas podem vir a competir com a nossa pecuária. Então, a gente confiar na pecuária como essa matriz econômica
como a grande indústria brasileira, é um grande de um perigo, ou pelo menos esses são indícios que apontam nesse sentido. E mesmo dentro da cadeia da carne, mesmo sem considerar competição e demanda, existe a ameaça de longo prazo da alteração no ciclo de chuvas. Ao desmatar a Amazônia, a gente tem menos chuvas no resto do continente, com menos chuvas ou mais irregulares, a gente acaba reduzindo a produtividade da própria pecuária, também da soja, enfim, todo o país e o continente vão sofrer com isso. E a gente não pode pensar na sustentabilidade econômica sem considerar a ecológica também, porque o fato de, nessa ideia, né, o fato de eu impactar a sustentabilidade ecológica acaba impactando na econômica. E a social vai na mesma linha. A gente não pode pensar no efeito da pecuária sobre as populações locais sem pensar também qual que é a sua relação com a sustentabilidade econômica e ecológica. Por quê? Populações locais e tradicionais, elas sofrem muito efeito da degradação ambiental, elas estão muito relacionadas com a existência da natureza, elas precisam disso para sobreviver. Por exemplo, a pesca é uma das grandes, pelo menos para populações ribeirinhas, é a grande fonte de proteínas dessas populações. E aí a pecuária, ela acaba contaminando, a pecuária e a soja, contaminando e mudando os cursos de alguns rios. E com isso você tem menos pesca e aí você está colocando em risco a sobrevivência dessas pessoas, né? Também existe mão de obra escrava, a população tende a ser forçada a saírem dessas regiões, né, que, enfim, já moram lá secularmente, aí são forçadas a saírem, ou então elas são incorporadas na força de trabalho, né, viram peões da pecuária. Isso pode se caracterizar como uma proletarização da comunidade, né, que as pessoas deixam de ser donas do próprio meio de sustento e começam a receber um salário. Só que muitas vezes esse salário, esse assalariamento, ele é temporário, né? A pessoa não tem certeza se ela vai continuar recebendo por muito tempo, então você causa uma instabilidade na vida econômica dessas populações. A pecuária patronal, ela também tende a empregar menos ao longo do tempo, conforme vão acumulando mais e acumulando mais tecnologia também, sofisticando os processos. Então você acaba excluindo mais pessoas de receberem salários. E então dá para a gente concluir que existe uma piora concreta nos níveis de bem-estar e autonomia dessas populações. E elas são ignoradas pelas políticas públicas. Isso acaba se manifestando no tanto de conflito que a gente vê na TV, por exemplo. Hoje em dia, acho que a gente vê menos, né? Mas eu lembro muito da época de 2008, 2009. Toda semana tinha foto e vídeo na Amazônia de índio invadindo propriedade. E acaba que a própria TV, a própria mídia, assume o lado dos pecuaristas. Eu não estou falando que o pecuarista, no nível individual, está errado ou que ele mereça, enfim, entrar em guerra ali, mas a gente tem que tentar entender também o lado dos indígenas e também que tem muito pecuarista cuzão que contrata um exército privado e massacra um tanto de população. Mas enfim, isso é outra questão. E também existe uma trajetória tecnológica aí de pequenos produtores camponeses que são orientados para a pecuária de corte, ou seja, eles produzem gado para o abate, mas eles estão integrados com essa grande pecuária. Eles só criam um bezerro e vendem um bezerro lá nos seus 6 meses pro grande proprietário para fazer engorda e tal, que é a parte mais complicada. E essa parte da cria, ela exige mais mão de obra, mais atenção, e aí tem essa divisão de trabalho. E isso acaba fazendo, pelo incentivo econômico que isso gera, fazendo com que muitos camponeses deixem de produzir alimentos, como a mandioca, que são muito básicos para a economia regional, e começam a focar só no gado. E isso se acaba colocando em risco também a segurança alimentar de centros urbanos locais. Tipo,
pensar que Belém pode estar sendo afetada, não sei se Belém em específico, mas Belém pode estar sendo afetada pela, pela pecuária, pelo fato de que agora tem menos produtores de mandioca, que é um alimento muito básico dessa população. Enfim, cenário macroeconômico é dúbio, isso aqui ficou meio solto, não lembro o que eu fazia. A sustentabilidade cultural, a gente pensar que todas essas distorções de meio ambiente, economia e sociedade local, a pecuária está desconfigurando a cultura dessas pessoas, né? Tá mudando a forma de vida delas. E aí, enfim, quanto mais essas populações interagem com o mercado, então começam a lidar com grandes pecuaristas, nesse caso de pequenos produtores que vendem bezerro, ou então começam a ser orientados pelo governo a produzir um certo tipo de produto. Quanto mais isso acontece, mais elas vão perdendo suas raízes. E, enfim, isso também arrisca acabar com muito conhecimento tácito, né, conhecimento prático que essas populações têm sobre a vegetação e os animais locais, que é algo de muito valor. Aí eu puxo, só para terminar essa revisão, por que alternativas são necessárias, porque esse panorama mostra que a atividade não é muito sustentável, por mais que ela seja fortemente alinhada a uma agenda econômica do governo e de algumas pessoas em específico, a gente deve buscar alternativa. Não existe saída única e simples, né? Então vamos plantar tudo da endezeira e é isso aí, vamos fazer óleo e tá resolvido. Não é bem assim. Alternativas não precisam necessariamente passar pelo fim da pecuária, inclusive longe disso. É uma parte muito central da economia. E aqui eu também defino qual que vai ser o escopo dos capítulos em seguida. Agora, eu falei que eu passo mais rápido, né? Mas acabei não passando. E eu já devo estar, deixa eu olhar quanto tempo. 22 minutos. Tá razoável. Porque realmente esse é o capítulo que mais tem informação. Prejuízo para locais. É muito denso esse capítulo, né? Prejuízo para populações locais. No processo de ocupação da terra, a pecuária promove danos muito destrutivos, ela acaba com o meio ambiente, né? Que eu já falei de desmatamento. Aí é aquela ideia da correntona, que eles colocam 2 tratores, uma corrente de toneladas de peso, com uns elos gigantes que vão só arrastando e derrubando a vegetação inteira, limpando a área. Aí depois eles deixam aquilo dali 1 ano, 2 anos de repouso e já está pronto para fazer o pasto, né? Enfim, tem uma série de questões que são destrutivas para a natureza, logicamente, mas também para as populações locais, porque você acaba tendo deixa eu ver. Você tem escravização, você tem massacre de indígenas, expulsão dessas populações, igual eu já citei brevemente antes. E aí, só o que eu tinha falado previamente, sobre como que existe a perda de biodiversidade, né? Eu peguei um exemplo de um texto aqui que eles falam que em 1 hectare de mata, eu não sei exatamente quanto que é 1 hectare, até porque isso é algo variável, com 40 metros de espaço vertical, né? Tipo, imagina árvores de até 40 metros, a gente abre mão de 350 toneladas de biomassa, com milhares de espécies de animais e vegetais, para ir para 10 toneladas de biomassa, né? Ou seja, 1 sobre 35, e dominado por tipo 2 espécies de capim e uns bois que ficam lá pastando, né? É bem triste. Existe também a grilagem, né, que é a ocupação ilegal de terra. Enfim, tem uma série de questões aqui que são bem delicadas e são realidade ainda, apesar de que estão melhorando em anos recentes. A preservação, eu retomo aquele ponto de que já que a gente está destruindo a natureza, a gente tem que lembrar que a preservação ela é muito essencial para as comunidades locais. Então, existe um prejuízo grande da pecuária, por conseguinte, em acabar com os meios de sustento dessas populações. Essa destruição natural põe em risco as populações locais.
Aí eu dou esse exemplo do assoreamento de corpos d'água e poluição de bacias hidrográficas por agroquímicos. Isso pode colocar em risco o sustento das pessoas porque está muito dependente da pesca. Vale a gente pensar que quem mora na Amazônia há décadas, há séculos, são pessoas que já têm uma relação com a natureza bem mais estruturada, já tem, enfim, a vida deles, igual eu falei, depende disso. Então eles têm interesse direto em fazer a manutenção da biodiversidade. Então se a gente está pensando em preservação ambiental, é importante lembrar disso. A gente tem também relações frágeis de trabalho. Se eventualmente essas comunidades, ao invés de serem expulsas ou morrerem de fome, elas decidirem decidiriam serem cooptadas a fazer parte da força de trabalho, né, serem empregadas pela pecuária, a gente tem que pensar que essa integração é muito problemática, esse emprego. De novo, tem a proletarização, o assalariamento é temporário, então é pouco confiável. Existe uma tendência da pecuária de empregar cada vez menos, até o trabalho escravo é uma realidade. Aí eu dou uns números. E também esses números que eu dou são para umas áreas mais povoadas e mais de ocupação mais antiga, que é o Sudeste Paraense. E aí, se você pensar que na fronteira é ainda mais difícil das pessoas fazerem denúncia e pedirem ajuda e conseguirem se livrar de uma situação de escravidão, a gente pode pensar que na fronteira a situação ainda é pior. Enfim, aí esse Miranda, ele conclui que a pecuária ela acumula capital, ela enriquece através da exploração em relações de trabalho danosas. E essa cadeia produtiva ela não é problemática apenas em sua relação com o trabalho. A gente tem frigoríficos frigoríficos abusando do poder de mercado, enfim, reduzindo a lucratividade e a sustentabilidade econômica de pecuaristas, que aí, já que o produtor está recebendo menos, ele precisa aumentar a intensidade e a pressão sobre a terra que ele tem para conseguir produzir mais, né, para compensar. Então, uma JBS da vida, então se você compra uma carne friboi, vale a gente pensar, olha, essas pessoas têm uma atuação muito grande na Amazônia, essa empresa, sem contar a Lava Jato, né, eu acho que JBS nem precisa falar muito, mas, por exemplo, Marfrig tem uma atuação muito grande na Amazônia, e a relação que eles têm é muito predatória com a cadeia produtiva e tendo uma relação predatória de tentar tirar o máximo do produtor, eles acabam influenciando ainda mais no desmatamento e na perda de biodiversidade e na deteriorização do solo. A gente também pode pensar que a população ela é excluída da concentração de riqueza, já que a competição de carne... Pensa assim, carne não tem marca. Já que carne não tem marca, você tem que competir por... Não, carne não tem inovação de produto. Tipo assim, eu não tenho uma carne mais gostosa, uma carne, tipo assim, 100% mais gostosa, né? Eu não tenho uma carne azul, eu não tenho uma carne que conecta com Wi-Fi, enfim... E por não ter essas inovações grandes de produto, eu tenho que inovar em processo de produção para reduzir custo e melhorar muito marginalmente a qualidade, ou eu tenho que investir em marca, né, que é o caso que a JBS fez muito com o Tony Ramos lá, Friboi, pá. E aí, tanto processo quanto marca são coisas muito caras que exigem muito capital, então você tem um acúmulo cada vez maior da produção na mão de poucos. E também essa cadeia produtiva da Amazônia, essa cadeia produtiva de carne na Amazônia entende a floresta e a população local como só matérias-primas a serem exploradas, sabe? Não tem muita relação com a população local. Por mais que a mineração seja muito pior, né? Eu vou entrar nisso depois. E a gente pode pensar que a soberania, né, a decisão sobre si própria,
da população local é muito prejudicada com a pecuária porque ela está cada vez mais integrada ao mercado internacional. Então, o que o mercado internacional dita, né, o preço agora está maior, isso vai acabar guiando as decisões e a população local tem menos poder de escolha sobre o próprio destino. E aí isso teria, tudo sairia, esses problemas não seriam tão problemáticos se a gente tivesse resultados positivos, mas isso não é o caso. Essa situação tem, deixa eu ver, especialmente grave, considerando os resultados da pecuária. Aí eu dou uns exemplos de como que é ruim. Por exemplo, essa trajetória patronal, ela gera 25% da renda rural da Amazônia, mas só 11% do emprego, 70% da área degradada e 71% da pegada ecológica. É muita coisa. Contrasta isso com o extrativismo, que gera 28% da renda, 36% do produto, e eu não lembro, acho que é tipo 12% da área degradada, algo nessa linha. Fica muito claro como que o resultado da pecuária é insatisfatório. Mas a gente tem que tomar cuidado com a homogeneização, porque a Amazônia é um mundo, pecuária na Amazônia também é um mundo, e a gente tem que saber diferenciar isso. E aí eu dou um exemplo da pecuária dos Marajós, que é uma pecuária mais tradicional, mais relacionada com a natureza, e como que ela é bem menos impactante e apadrinha muito mais a população local, por mais que também não seja 100%. Então a gente tem que deixar claro que não basta eleger a pecuária como vilã, ela também tem seu valor, e é essa parte fala dos lados positivos. Deixa eu ver. Eita, 31 minutos, eu gastei 9 só no. Ela tem seus lados positivos. A gente tem que diferenciar a pecuária de fronteira, ver essa pecuária estabelecida mais lá no Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense, que já é mais produtiva, usa mais tecnologia. A gente está chegando numa modernização. Cada vez mais a gente usa a tecnologia para reduzir a pegada ecológica da pecuária. Ela está cada vez mais conforme com a legalidade, com regras ambientais. E existe uma cooperação entre pequenos e grandes proprietários que aquece a economia, apesar de que, como eu já apresentei anteriormente, isso tem seus problemas. A agropecuária pode servir como potencial para o desenvolvimento econômico do país, dado que ela gera capital, né? Ela gera dinheiro que pode ser aplicado em outras coisas. E ela não é vilã da história, a gente não pode nos prender a uma visão reducionista que coloca a pecuária como a grande vilã da Amazônia. Ela é parte integral, né? Ela é insubstituível para o desenvolvimento da região, no momento, pelo menos, e faz parte de um processo maior de ocupação e estruturação econômica e social da região. Para a gente entender a relevância da pecuária, a gente deve entender por que ela é assim, quais são os fatores para sua expansão, que aí é a próxima parte, porquê dos avanços. A gente tem incentivo econômico na fronteira, tipo quem está na fronteira amazônica, né? E por fronteira entenda quem está na fronteira de urbano com natural, né? Tipo, quem está prestes a desmatar uma mata virgem, e por aí vai. Quem está na fronteira tem todos os incentivos, porque você tem baixo risco, né? Tipo, a demanda já está garantida, tem algumas outras questões, aí é só copiar de uma das referências. Você tem ganho econômico muito grande, né? Tem um potencial econômico bom. O gado serve de reserva de valor, então, tipo, deu tudo errado, rolou crise, eu tenho gado. Tipo, o bicho vivo me vale. Então, eu posso reservar meu dinheiro da mesma forma que tem pessoas que têm poupança, tem pessoas que têm gado. Tem um certo privilégio e reconhecimento social envolvido na atividade, tipo, é parte da cultura, se tornou parte da cultura de algumas cidades da região. Então, tipo, quem lida com pecuária tem um status. Também você pode complementar sua receita com produção de leite. O clima tem um papel muito importante, porque, enfim, tem muita chuva, e muita chuva a gente consegue ter muito capim, então dá para botar mais boi por hectare. A mão de obra local é muito barata, a terra na fronteira é extremamente barata.
Depois que você faz o desenvolvimento, entre muitas aspas, aí, da terra, ou seja, você tirou toda a cobertura, botou pasto, beleza, já está no jeito para você, por exemplo, começar a produzir soja, a terra ganha muito valor. Tipo, é mais barato você comprar, assim, isso para mim não passa pela minha cabeça, por mais que como economista eu entenda, é mais barato você comprar um pedaço de terra de mata fechada do que de nada, que é só capim. Porque, de novo, na fronteira as pessoas estão interessadas em estabelecer pecuária e produção de grãos. E, em âmbito de mercado internacional, tem tido cada vez mais problema com doença. Esse aqui eu acho que está meio mal posicionado. Vou posicionar. Vou jogar no solto. Beleza. Eu acho que isso vai entrar só na revisão mesmo. Deixa eu jogar aqui. Beleza. E... Não, já fui para prejuízos locais, lados positivos. Apoio estatal. E além de incentivo econômico de mercado, o governo também tem favorecido muito a pecuária. Tem uma agenda muito forte em prol do boi. Né? Inclusive a gente fala, né, da bancada BBB desse governo atual, que é Bíblia, Bala e Boi. Né? O boi é justamente essa galera que são ruralistas que defendem essa agenda agropecuária, e isso se estende, obviamente, para a Amazônia. E essas pessoas estão muito poderosas. A gente tem alguns programas de integração. Tá meio perdido aqui. Programas de integração que incentivam a pecuária. Eu dou um exemplo. Existe uma infraestrutura cada vez melhor, de modo que você consegue vender melhor, tem acesso a insumo mais fácil. E mais um exemplo. Existem também avanços tecnológicos, que, enfim, eu já cobri por alto. Técnica de inseminação artificial e por aí vai. Mas também tem uma questão aqui que o fato da tecnologia melhorar a produtividade e, consequentemente, o ganho, né, o lucro que os pecuaristas têm, faz com que eles possam financiar essa atividade na fronteira também, né, mais desmatamento. Existe também a oligopolização, de novo, a concentração em grandes aglomerados, tipo JBS, Marfrig e por aí vai. E essa oligopolização faz com que cada vez mais a gente se insira a pecuária no processo político e cada vez mais a gente tenha poder econômico para influenciar o uso da terra. Inclusive, o caso da JBS é bem claro, né? Como que uma empresa pecuarista, né? Um frigorífico, mas no caso tem atividades diversas dentro disso, como que influenciou um país inteiro em eleições, em um escândalo gigante de corrupção, e enfim, se balançou até no cenário internacional e imagem do país. Mas infelizmente eu vou concluir esse capítulo do porquê dos avanços, que a gente está vendo um disfarce verde, né? Essas mudanças de produtividade, de Marfrig falando que tem uma cadeia produtiva limpa, isso é mais um disfarce, não está mudando de fato a relação da Amazônia com a perda de biodiversidade e desmatamento. Aí beleza, entendemos que a pecuária não é boa para populações locais, via de regra. Ela tem seus lados positivos, ela não é necessariamente a vilã, ela tem muitas razões para estar crescendo, mas ela é só parte do problema. Não basta a gente analisar ela no vácuo. Existe a mineração, que tende a ser mais violenta ainda do que a pecuária, a soja, que inclusive é uma das questões que impulsionam a pecuária, dado que o mercado de terras que a soja cria faz com que cada vez mais o valor da terra aumente, então tem mais incentivo para quem está na fronteira ocupar e eventualmente querer vender, e depois que vendeu, ir de novo para a fronteira e por aí vai. Enfim, também a gente tem o poder destrutivo das ações do Estado e
exploradores itinerantes, como madeireiros, pescadores, garimpeiros, grileiros, a gente ouve esses nomes e já viu muito na TV, né? Então, dado esse cenário, vamos buscar alternativas. Eu faço uma breve recapitulação, porque aqui a gente tem que buscar alternativas. Falo inicialmente da questão agrária, que a gente tem que resolver a posse de terras na Amazônia, para começar a direcionar a ação dos agentes na fronteira. Por agente, entenda pessoas que tomam ação, tá? Ação econômica especificamente. Faz sentido a gente pensar em zoneamento ecológico econômico, igual eu falei, para direcionar o uso da terra, mas também instituição de reservas extrativistas, são as RESECs, e as UCs, que são as unidades de conservação, porque isso vai encarecer a terra, vai incentivar a produção extrativista. A produção extrativista tem acesso ao mercado global, então ela é beneficiária também, ela é benéfica também. Enfim, tem uma série de questões aqui. A gente pode pensar em crédito de carbono, ou seja, pagar quem é dono de terra por não desmatar. Se a pessoa ainda tem terra ali, a gente paga uma quantia X, dado o tamanho da terra e o nível de biodiversidade ali, ou o nível de carbono sequestrado ali, por ela não desmatar, que é o tal do crédito de carbono. Isso é um pouco míope, a gente tem que pensar mais amplamente sobre os serviços ambientais que aquela pessoa está prestando, porque isso envolve também biodiversidade, isso envolve um impacto indireto sobre outras regiões, como o ciclo de chuvas, enfim, mas é uma alternativa, mas ela é muito complicada, porque envolve, você imagina, né? Eu vou começar a dar dinheiro para gente que tem terra. Porra, imagina o tanto de mecanismo de regulação e fiscalização que eu não preciso, né? Então, isso envolve um capital político muito grande, né? Uma mobilização na política muito grande. E para isso a gente tem que vencer essa força de grupo de interesse na bancada do boi aí. Aí eu falo um pouco mais não cientificamente, né, mas tecnicamente sobre como que isso se dá. E aí a gente tem uma trajetória de desenvolvimento que é muito reducionista, entende desenvolvimento como desmatar e construir fábrica ou botar lavoura, ou pasto, né? E, enfim, a Amazônia ela depende de uma quebra com esse conceito. Enfim, a preservação da Amazônia não tem que passar nem por esse uso reducionista de botar boi e soja, mas também não pode passar só pelo isolamento e transformar a Amazônia num santuário intocável, porque realmente tem que ser usado economicamente. Mas como a gente não pode depender do Estado para promover esse uso, né, dado a força de grupo de interesse, a gente tem que abrir espaço para a iniciativa privada movida através do lucro. E aí, como que a gente faz isso? Tem aumento da produtividade, igual eu já falei, os bois verdes vão acabar incentivando a uma mudança na atuação dos agentes. Também tem a possibilidade do turismo, né, que imaginar que alguém tem uma terra na fronteira amazônica, ao invés de tentar simplesmente desmatar tudo, pode colocar um Airbnb ali dentro que vai fazer também umas experiências de turismo ecológico ou então de retiro espiritual. Existem algumas questões nesse sentido. Então é um lucro alternativo. Você também pode buscar outras culturas, né? Outras coisas para plantar. Aí eu falo de várias coisas. Búfalo. No caso, búfalo não é plantar, né? Búfalo, dendê, que é para fazer óleo e azeite e tal. Extrativismo, que é castanha do Pará, açaí, etc. Enfim, ainda para falar bastante sobre. Como você pode ver, é bem grande isso aqui, né? E isso porque eu nem terminei ainda. A gente também pode pensar que
a gente pode tentar mudar o padrão de consumo da sociedade, e aí, claro, isso é talvez o mais utópico dessas alternativas, mas isso é fazível, né, através de políticas de conscientização, de alguns incentivos, ou talvez de direcionamento de taxas de imposto, tipo, vai aumentar o imposto sobre a carne de boi, mas vai reduzir sobre a carne de búfalo para as pessoas começarem a consumir mais búfalo. Inclusive, essa ideia eu tive agora. Ideia. Impostos. Não, eu já tô começando a cansar. É cansativo falar 45 minutos sobre, caramba. Então, essa mudança no padrão de consumo, ela pode ser incentivada e ela vai ter o efeito de reduzir a demanda por gado, né, por bois, e aumentar a demanda por coisas alternativas. O que eu estava falando, eu terminei no meio, não cheguei a terminar, é que o búfalo ele é muito mais adaptado à Amazônia, ele engorda mais rápido, ele é mais produtivo, ele tem menor impacto, então é tudo de bom. Só que as pessoas não gostam, né? Não existe essa cultura. Inclusive, antes de eu escrever isso, eu nem sabia que pessoas comiam carne de búfalo. Pra mim, sei lá, búfalo era um bicho que andava solto aí. Nas savanas africanas. Esse é um tópico pouco explorado, mas tem muito potencial. A gente pode pensar de novo naquela questão que tem alguns países que estão consumindo menos carne, por aí vai. A gente pode pensar também na produção familiar, que a produção familiar, ela, igual eu tinha falado anteriormente, é feita por pessoas que estão interessadas na preservação da natureza ali, então elas vão promover um pouco mais a preservação, elas também têm maior conhecimento de técnicas, que eu vou falar em breve, são mais intensivas em trabalho, então empregam mais, são, né, por definição, descentralizadas, né? Tipo, você não tem acúmulo de riqueza na mão de poucos, cada um é dono do seu próprio meio de produção, que é algo interessante, né? Mais equânime, se você aceitar que isso é algo desejável, que é o meu caso, isso é interessante. Inclusive esse é o viés do trabalho. Enfim, tem uma série de questões. Essa é o tópico maior que tem de alternativas. Esses cartõezinhos são de lá também. E também essas populações tradicionais, né, que a gente chama, que é ribeirinho, indígena, enfim, tem povo da terra firme. Cansativo. Essa galera também tem um conhecimento muito único sobre a natureza. Então, a gente tem que aproveitar isso e linkar com a... Eu vou dar um pause só para dar uma respirada. A gente tem que linkar esse conhecimento dessas populações com o conhecimento científico. Basicamente, traduzir o que passam de gerações e gerações e gerações a fio, né? Em um conhecimento científico baseado no que a gente consegue replicar em maior escala. E aí isso de novo, eu acredito bastante nisso. É o que a Berta Becker, que é uma geógrafa, era, né? Ela faleceu recentemente, uma geógrafa muito renomada sobre a Amazônia, acho que era a que mais falava sobre, ou a mais reconhecida sobre esse assunto. Ela coloca como o grande potencial de inovação brasileiro e o grande potencial econômico é justamente a riqueza biológica da Amazônia. E eu concordo pra caralho com isso. Desculpa a palavra. Mas é isso. E aí, conclusão, são 3 pontos. A gente tem que repensar o que é desenvolvimento. A gente tem uma noção muito reducionista de que desenvolvimento é igual a... Primeiro, aí isso eu não vou entrar muito aqui, porque eu estou fazendo economia e economia é baseada nisso, mas a gente tem essa noção de que desenvolvimento é igual a mais, sempre mais. Mas, enfim, por uma questão ideológica e por uma questão de sustentação ecológica do planeta, essa é uma lógica
que não faz muito sentido, né? Que faz sentido, na verdade, mas que a gente deveria tentar desarmar. Apesar de que eu acho que eu não vou colocar isso aqui, até porque eu não tenho referência. E é muito fora do escopo da economia tradicional. Mas, para além disso, desse sempre buscar mais, a gente sempre busca algo específico, que quando a gente pensa, o Brasil está desenvolvendo, a primeira imagem que vem na cabeça é uma indústria de carro. Sei lá, uma produção de soja mais eficaz, que vende mais para o mercado internacional. Então a gente tem que realmente mudar essa visão míope, muito tipo, isso é desenvolvimento, é muito determinística e é isso aí. E pensar que, desenvolvimento envolve também essas questões de inovação biológica, que o turismo pode representar desenvolvimento, que a gente pode começar a pensar numa integração da natureza com o habitat humano. A gente não pode só considerar que ou tem mata virgem, ou tem cidade, ou pasto, né? Tipo, não é só essas três opções. Que a gente tem que entender uma economia de capital natural, né? Que o valor da Amazônia está no próprio capital natural que ela tem. Enfim, tem umas outras questões aí. Esse já entra em umas coisas meio filosóficas e difíceis de falar. E eu tô cansado. A gente tem que entender que a questão da Terra é muito central. Talvez a mais central delas. Apesar de não. Tem uma outra que é mais central que eu vou entrar. Enfim, a gente tem que envolver necessariamente uma reforma agrária, repensar como que funciona a concessão e o uso da terra na Amazônia. E aí a Berta Becker ela fala de como que a gente pode usar o próprio bioma amazônico como uma dica para indicar como é que a gente vai usar o território. O fato de que você tem uma parte da Amazônia que é cerrado, que é muito menos biodiverso, talvez um pouco mais adaptado, apesar de que ele também, com calma, é um pouco mais adaptado a soja. Então talvez esse é um que a gente pode reservar parte dele para soja. O fato que você tem uma parte da floresta que chove demais, demais, ao ponto de que é ruim para pecuária, para plantação. Então beleza, esse aqui talvez seja mais uma reserva extrativista, que eu vou só utilizar o que a floresta já tem. Enfim, essa ideia. A gente tem que revalorar a Amazônia, de novo, parar de pensar desenvolvimento como algo único e começar a entender que a Amazônia tem outros usos. Ela tem os serviços ambientais que ela presta, né, para o planeta, de sequestrar, de não sequestrar, né, mas de guardar carbono, de regular a temperatura do planeta, de regular o ciclo de chuvas. E que a gente tem que parar de tratar ela como um celeiro de matéria-prima, e que ela tem um valor estratégico muito grande. Isso se reflete muito, porque o que eu quero dizer por valor estratégico, né? Tipo, o Brasil é dono da maior parte da Amazônia, que é um bioma único que tem um papel muito crucial para o planeta. Então isso tem um valor. Tipo, isso é estratégico para a gente como país. Falta a gente mostrar isso melhor e saber usar isso da melhor forma. E isso se manifesta muito nesse caso recente do Macron, da França, da Alemanha, querendo mudar a forma do Brasil de se relacionar com a Amazônia, querendo impor, né, as coisas sobre a gente, só que a gente tem soberania sobre a Amazônia. E isso gerou um alarde muito grande. Aí teve, enfim, tretinhas de Bolsonaro também, né, que é meio triste. Mas é importante a gente pensar que a Amazônia vai além de só, tipo, espaço. É muito mais que espaço. E algumas palavras finais, aí eu vou dar um pause de novo, porque isso é importante. A gente tem que pensar que, tipo assim, a pecuária, ela é só uma atividade que encontrou na Amazônia o berço perfeito para a sua expansão. Tipo, igual eu já apresentei antes,
tem todos os incentivos econômicos para desenvolver a pecuária lá. E também alguns incentivos ecológicos de nível, tipo, para o próprio proprietário é bom produzir dentro da Amazônia, porque o ecossistema ajuda nisso. Então a gente não deve vilanizar a pecuária pelos danos causados à floresta e às pessoas que lá vivem. Tampouco a gente deveria culpar a mineração, a soja, grileiros ou qualquer outro candidato ao papel de vilão do planeta. Porque, enfim, de novo é um processo maior. Esse trabalho buscou demonstrar que sim, a pecuária é danosa ao meio ambiente, à cultura e à população local, e mesmo a sua sustentabilidade econômica, que muitos, né, colocam no pedestal, a pecuária a grande vantagem competitiva do país, etc, etc. Até isso é questionável e instável. Mas que, em última instância, ela faz parte de um processo mais amplo de condução econômica e política. Então, existem muitas razões. Eu tentei juntar, mas não é isso não. E aí, então beleza, a gente tem que entender que tem incentivos econômicos e políticos para ela estar se propagando. E existem muitas razões para a esperança no âmbito das alternativas econômicas, dado o potencial das propostas que eu mostrei ao longo do trabalho, mas infelizmente é improvável a gente pensar que isso vai se tornar realidade e que essas alternativas vão se formar como escolhas óbvias para a região, porque isso requer uma mudança política e eu acho que essa mudança política não vai acontecer, eu pessoalmente. E aí, por mais que a maioria dos grupos com peso político sobre a Amazônia estejam interessados no aprofundamento desse modelo, de, né, continuar com gado, continuar com desmatamento, acredita-se que a conscientização social sobre o valor da floresta, né, ensinar as pessoas qual que é o valor, inclusive esse vídeo é nesse sentido, qual que é o valor também das pessoas e da economia local, e ao empoderar os agentes locais, né, as pessoas que estão na Amazônia, as populações de lá, isso possa vir a reverter o quadro e em tempo hábil o suficiente para a gente conseguir evitar uma catástrofe regional e global. Beleza? Dado isso, dado esse cenário, eu acho que a grande questão é a conscientização, pelo menos é a luta que eu escolho comprar. Eu não vou lidar com o processo político, eu não quero me politizar para tentar salvar a Amazônia, eu não quero criar uma empresa no meio do mato que vai mudar 100%, vai criar uma blindagem do coração da floresta. Isso é improvável, vai incorrer em ameaças pessoais, eu sei disso. Eu não tenho essa capacidade, essa vontade agora, pelo menos. Eu quero investir na conscientização. Então é pensando nisso que esse trabalho se estende para um esforço de conscientização da população nacional e internacional através do endereço amazônia.eco. Enfim, tem que saber isso melhor, ainda tem que ver se eu vou fazer isso mesmo, tem laranja por isso. Mas a minha ideia é traduzir essa monografia num texto bem coeso, bem de fácil acesso, sem muito jargão, que seja bastante claro, bastante rápido de compreender e que as pessoas possam vir a compartilhar, seja instagramável, etc., na forma de um site, que eventualmente talvez mídia social que for, e eventualmente talvez criar um projeto, amazônia.eco, que qualquer um que queira criar algo em cima possa, e a partir disso divulgar, né, para fazer essa conscientização. Eu estou bem apaixonado com esse tópico, acho que hoje em dia, nesse momento da humanidade, é o tópico mais importante, mais urgente que a gente tem. É o que mais vai, se a gente conseguir atuar sobre, mais vai estender nosso tempo aqui na Terra, pelo menos tempo com natureza ainda, né? Com diversidade e tal. E a gente não pode deixar para amanhã. Inclusive, se você chegou até agora, você tem esse nível de paciência de ouvir 1 hora de Henrique falando sem parar de um assunto extremamente denso, eu peço que você aproveite desses conhecimentos que você acabou de ter
para repensar um pouco suas escolhas. Do tipo, pô, você vai fazer um churrasco. Primeiro, tenta reduzir a quantidade de carne bovina. Segundo, tenta reduzir a quantidade de carne em geral. Começa a colocar alguns vegetais, algumas frutas. Isso é muito interessante no churrasco, ajuda as pessoas a ficarem menos pesadas, podem comer mais. Enfim, é bem gostoso também. Mas aproveita isso e quando você for comprar carne de boi, poxa, tenta ver de onde é que vem essa carne. Eu sei que é difícil rastrear a carne que a gente compra, mas é possível, né? Por exemplo, tentar entender quais empresas estão na Amazônia. Algumas não estão. Algumas são abatedouros locais. E Minas, por exemplo, é um estado que produz gado pra caramba. A Amazônia hoje... Eu li um texto de 2009, na época a Amazônia só representava 27% do gado nacional. A maior parte ainda estava concentrada no Sudeste e no Sul. Então, a gente ainda tem muito acesso à produção aqui do Sudeste, né? Eu falo do Sudeste. Então, você tem essa opção. Compra carne daqui que você não está incentivando o desmatamento. Divulga mais esse trabalho para mais pessoas. Não esse vídeo em específico, né? Eventualmente vai ter esse linkzinho, eu vou compartilhar. Se quiser, me manda mensagem. Se você for uma pessoa aleatória que esteja assistindo esse vídeo no YouTube, coloca um comentário aí. Que eu vou manter você... Enfim, vou fazer uma atualização para quando se tiver esse site para compartilhar com outras pessoas. Enfim, e no geral tomar mais escolhas conscientes sobre o planeta e a sociedade no geral, sobre qualquer tipo de consumo. Hoje eu tô gravando isso no dia 13 de novembro de 2019. A Apple acabou de anunciar o novo MacBook. E eu ouvi, tipo... Enfim, eu sigo muitos desenvolvedores, né, de programadores, no Twitter. Porque, enfim, lá é onde eu me atualizo sobre a minha área. E aí eu vi um tanto de gente, tipo assim, mandando print de, acabei de comprar, mal consigo esperar. E eu olhando isso de fora, tipo, são pessoas que já têm acesso enfim, são pessoas que têm uma condição boa, estão nos Estados Unidos ou Canadá, então, enfim, todos os eletrônicos são mais baratos e são pessoas bastante famosinhas nesse meio. Então provavelmente já tem um computador bom, mas que não precisa daquilo, né? Mas aí você vê, tipo, pelo jeito que as pessoas conversam sobre, como aquilo é muito mais uma questão de a compra pela dopamina, pelo sentimento bom que isso traz, do que por uma escolha consciente de eu tô comprando isso porque isso é importante para minha carreira, para minha vida e eventualmente para a sociedade. Então a gente, em sendo crítico sobre o nosso padrão de consumo, a gente está fazendo um ótimo bem ao mundo, assim. Por mais que não mude muita coisa, pelo menos a gente vai estar mais atento e mais crítico, de modo que numa conversa, por exemplo, sobre o novo MacBook, você consiga influenciar uma pessoa a não fazer essa escolha. Ou então num churrasco você consiga explicar ao seu colega por que você comprou abobrinha, pimentão e tomate para fazer um espeto. Que isso vai ser bom e tal, dá uma chance, isso faz bem pro planeta. Eu sei que carne é muito bom, inclusive eu como, a gente vai comer e tal, mas enfim. N questões, obrigado se você teve a paciência de vir até aqui. Pessoa maravilhosa, desculpa ser prolixo em alguns momentos. Ainda tinha muita coisa pra falar, tipo, não dá pra detalhar, assim, daria pra ficar fácil, de verdade, 8 horas falando sem parar sobre. Claro que com pausas, né, porque eu já tô bugado, mas uma última visãozinha aí sobre. E de novo, muito obrigado, ótimo dia, tarde ou noite pra você.